Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 103.800 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que está diante de um afunilamento e o rompimento é iminente e eu quero sim discutir este rompimento. Falamos sobre este rompimento ontem e isso foi polêmico e é por isso que eu quero deixar bem claro o que a gente tem diante dos nossos olhos. O que temos entre o dia 20 e 21 de maio? Será que há alguma data especial ou não? É isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Além de analisar as gemas explosivas. Algumas podem explodir na sua cara e outras podem explodir o seu bolso. A gente vai analisar de fato as gemas, aqueles ativos que são extremamente perigosos e o que eu sei que muita gente gosta. Tem muito conteúdo bacana hoje e é por isso que eu peço a você, fique até o final. Fique, pois vai valer a pena. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã. Coloque os ativos, porque a gente vai fazer uma avaliação completa. E todos aqueles pedidos que foram feitos ontem serão, sim, considerados nos próximos dias. A gente vai fazer mais análise, mas eu já peço de antemão que você deixe mais e mais ativos para a gente sempre estar analisando e encontrando as boas oportunidades. Pois bem, ontem a gente falou de rompimento no dia 20 de maio. E o que isso trouxe? Muita gente falando, vai ter um rompimento para cima no dia 20 de maio. Muita gente interpretou de forma errada. E eu vou explicar neste vídeo por que o dia 20 e 21 de maio são importantes. Terça e quarta-feira da semana que vem. Tem alguma data especial? Tem algum evento? O Powell vai falar? Eu liguei para o Trump e falei com ele e ele vai simplesmente zerar as tarifas no dia 20? Não, não é o caso. Seria maravilhoso, mas não é o caso. O que a gente está vendo aqui no Bitcoin? Lembrando, o Bitcoin é o farol do mercado financeiro, então a gente tem que ter máxima atenção ao mesmo. A gente acelera e vem acelerando e vem formando fundos ascendentes. E a gente está colocando no gráfico diário esta linha de tendência de alta. A gente tem 1, 2 toques, não teve um toque aqui, mas se aproximou. 3, 4 toques, 5 toques nesta linha de tendência de alta. Precisamos de pelo menos 3 toques para que a gente tenha a formação de uma linha. Então temos uma linha de tendência de alta aqui em azul. E em vermelho nós temos esta resistência. Qual é o valor que está nesta resistência? 106 mil dólares. 106 mil dólares por quê? Porque foi a faixa de resistência aqui, resistências aqui, e está servindo naturalmente como resistência aqui. É a resistência de topo mais importante. Por que mais importante? Porque 106 é mais importante do que 110. Porque 106 foi a faixa em que o corpo da vela atingiu a sua máxima e rejeitou. Tivemos wicks, ou seja, nós tivemos este pavio que rejeitou. Mas no corpo da vela, como você pode verificar, a gente teve o quê? A gente teve a máxima neste ponto. 106 mil dólares. E é justamente a intersecção, na verdade o cruzamento entre a linha de tendência de alta e esta resistência que nos levam à data entre 20 e 21 de maio de 2025. Duas datas em que a gente tem o limite destas duas faixas, a linha de tendência de alta e a resistência. E é este ponto que é o ponto de rompimento. Isso quer dizer que a gente vai romper para cima? Nananina, não. Não quer dizer que nós teremos um rompimento para cima. Isso quer dizer que nós teremos um rompimento.
Se você considerar esta estrutura, a maior probabilidade é a gente ter um rompimento para cima até esta data. Rompimento para cima. Lembrando, 106 mil dólares. Só que se a gente começa a traçar outros padrões, e eu posso até traçar um padrão aqui, a gente tem uma cunha ascendente padrão que normalmente rompe para baixo, o que não seria também algo fora do normal, uma correção, para formarmos uma base de preço no semanal. Eu falei sobre isso ontem. Então, é extremamente importante que a gente tenha em mente que este é um ponto crítico. Não adianta a gente tentar adivinhar o que vai acontecer até esta data. Eu venho defendendo esta tese. Não adianta a gente tentar adivinhar o futuro. O futuro próximo é totalmente amplo, aberto, indefinido, está indefinido. Por quê? Porque a gente precisa de um rompimento confirmado. 106 mil dólares. Se a gente perder 100 mil dólares, a gente vai corrigir, vai formar uma base de preço e aí sim acelerar. Se a gente tiver o rompimento confirmado, sustentação, a gente vai ter posteriormente uma base de preço e uma continuidade de alta. Se rompermos os topos, aumenta a probabilidade de romper os 110 e renovar máximas. Cada dia que a gente acumula é melhor para o RSI porque ele desacelera, ele vai sim entrando em níveis mais neutros. Só que o ponto é, não tenta adivinhar. Muita gente interpretou que no dia 20 ou 21 a gente teria um rompimento para cima e não é exatamente isso. O que nós temos aqui de informação, e eu sei que muita gente quer, eu quero saber quando vai subir, eu quero saber se vai cair. Bem-vindo à incerteza do mercado, não é assim que ele funciona. É por isso que a gente está deixando claro o ponto de limite para rompimento, para que você tenha em mente que a gente tem sábado, domingo, segunda, terça, no máximo quarta, para ter uma definição. E isto te dá tempo hábil para traçar um plano de ação, caso o mercado venha aqui, perca esta faixa de preço, comece a corrigir e formar uma base de preço. Ou para o caso do mercado fazer isso. É isso aqui que você tem que estar preparado. Para o cenário A, para o cenário B, para o cenário C, você tem que estar pronto. Então, não é olhar apenas para uma data e falar, pronto, eu vou comprar, vou abrir um long, mega alavancado, 85 vezes de alavancagem e vou ficar rico. Não é assim que funciona. A gente tem que ter, sim, consciência das faixas de preço, consciência dos períodos, tem que ter, sim, noção de rompimento e de definição, mas tem que estar prontinho para os planos A e B, pelo menos para o plano A e B. Não é vai cair, vai subir. O que você vai fazer se por acaso o mercado corrigir, se o mercado cair? O que você fará se o mercado subir? É isso que você tem que considerar. Então, eu quero esclarecer aqui, com base em tudo que eu falei até agora, que não existe uma certeza. A gente está no macro em tendência de alta? Sim. No médio prazo em tendência de alta? Sim. No curto prazo em tendência de alta? Sim. A maior probabilidade é rompimentos? Sim. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ter correções. Eu estou sendo o mais objetivo possível para que você entenda a incerteza que faz parte desse jogo. Faz parte de investir. Faz parte de uma decisão, processo de decisão de um investidor maduro. Quem torce o nariz para vai subir ou vai cair, não sabe nada de mercado. Essa é a dura verdade. Então, fique atento sim a terça e quarta-feira.
porque até lá a gente pode ter uma definição. Avalie com cuidado e se prepare para justamente esta definição. Não perca tempo tentando acertar o movimento dos próximos 5 minutos. Se prepare diante dos cenários. Combinado? Isso é extremamente importante. E se você entende que este é um conteúdo válido, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. O que eu estou fazendo? Eu estou pontualmente aproveitando oportunidades e estou com equilíbrio entre exposição e caixa. Diante do que o mercado fizer, eu irei reagir de forma paciente, porque muitas das vezes a gente tem que ter muita paciência. Mas lembre-se, este não é um vídeo indicando compra, nem venda. É apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer com base gráfica, com base em estudos, com base no histórico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, sem mais delongas, vamos lá para as gemas. Eu sei que muita gente está de olho nas gemas e está querendo fazer zilhões. Será que a gente tem oportunidades? Importante você lembrar de algo antes. Gemas são os ativos que têm um market cap menor. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 15 milhões, 30 milhões de dólares. É aquela categoria sub 100 milhões, quiçá sub 50 milhões. Quanto menor o market cap, maior o risco. Qual é o risco? Perder 100% do que você está colocando naquele projeto. Por quê? Porque são projetos que são os mais novos, os que estão em fase embrionária. São aqueles que podem morrer facilmente. No entanto, são também aqueles projetos que podem trazer retornos abusivos, absurdos, ridículos. Entenda, quanto maior o risco, menor o capital investido. Não existe nada mais arriscado do que colocar dinheiro em gemas. Então, qualquer investimento em gemas tem que ser muito bem analisado e avaliado. Lembre-se disso. Não é para sair comprando qualquer ativo, qualquer lixo, só porque tem um nome bonito. É importante que você faça sua análise. Combinado? Então a gente vai analisar Billion Dollar Cat, Kaito, Duel, Orai, Spec, Cadena, GTI, SNX, Aevo e Grift, que é Orbit. Temos vários ativos para analisar. E eu já te convido, antes disso, a ter acesso às atualizações de mercado, atualizações macroeconômicas, a atualizações em relação ao movimento do mercado em si, do Bitcoin, das altcoins, movimentos do Ethereum. Ethereum está chamando a atenção, Ethereum está acelerando. Participe do nosso grupo do Telegram para receber muito conteúdo todos os dias, de forma objetiva e fora do YouTube, que a gente só traz um vídeo por dia. Lá no Telegram, a gente tem atualizações muito mais rápidas e eu convido você a participar. Segundo o link da descrição, é o nosso grupo do Telegram. Participe do mesmo. Maravilha? Vamos agora analisar o que está acontecendo com estes ativos. Vamos começar com este Grift, que é um ativo que formou seu fundo. Tá? Ele formou um fundo. A gente teve também aqui um rompimento, e que não é legal isso daqui, tá? Um rompimento que agora está devolvendo. Então a gente teve um rompimento do que era um suporte, resistência, era uma resistência, a gente foi embora e agora a gente está voltando abaixo deste que deveria ser um suporte, a sustentação de um suporte. No entanto, a gente traça o Fibonacci,
No bueno. As faixas de retração plausíveis, veja só, no limite do aceitável seria 618. Seria justamente a faixa que a gente colocou como suporte, resistência, rompimento, voltou, testou, poderia até perder, mas rejeitar e sustentar o preço nesta área aqui de 0.017. Este ativo já está caminhando para 78,6, com um volume vendedor até que elevado. Sendo bem sincero, esta começa a ser uma área perigosa para você se expor a este projeto. Perigoso porque ele pode voltar praticamente tudo. Então, para o cara que é um pouquinho mais conservador, porque não tem como a gente chamar um investidor de conservador quando ele está investindo em gemas, mas seria interessante ter uma recuperação dessa faixa aqui, 0.017, já começa a ser um bom sinal. Então, Grift teria que recuperar esta faixa para que a gente pudesse avaliar um posicionamento. Eu não vejo nesta área, principalmente abaixo desta faixa de suporte, uma grande oportunidade, mas avalie com cuidado. A Evo está bem mais interessante. Ó, a gente teve o ombro, cabeça e ombro, e agora a gente está brigando no que é o neckline. Então a gente foi, volta para corrigir. Deixa eu desenhar melhor. A gente tem aqui, ó, uma faixa grande de suporte e resistência. A gente serviu como suporte, perdeu, resistência, resistência, rompimento. O que é necessário agora? Sustentação. Por quê? Porque a gente tem aqui esta área de Fibonacci. Tá? Então ele está se aproximando de 618, é importante que ele alcance, no entanto, rejeite esta área de 618. Então aqui, para quem tem já um perfil mais agressivo, esta pode ser uma área interessante, 0.12. É um pouco diferente de Grift, porque o perfil agressivo nem vai considerar. Aqui, mesmo depois de uma queda absurda, essa pode ser uma área de buy zone para quem está de olho nesse projeto. Vai ter uma caminhada longa? Vai. Precisará romper posteriormente esta faixa de suporte? Com certeza. No entanto, depois de uma queda de nada menos que 97%, se você entender que é um projeto que tem futuro, esta pode ser uma área para avaliar buy zone no projeto. Perfil agressivo. Ah, eu entendo que este cara vai explodir, ele vale muito, blá, 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 blá. Beleza, aí tudo bem, aí pode valer a pena. SNX, idem, mesma coisa, não dá nada, tá? Mesma coisa. A gente puxa aqui, ativo provavelmente despencou, porque esses ativos, eles despencam, tá? Quando a gente tem gemas e o mercado corrige, esse é o tipo de ativo que cai 90%. 95, 98. Mas também é o tipo de ativo, quando existe propensão a risco, que traz uma aceleração absurda nesse tipo de projeto, tá? Então esse é o tipo de projeto que acaba se beneficiando. Vamos lá. SNX tem uma área de buy zone entre 0,82 e 0,74. Tá? Então, perfil aí agressivo vai poder avaliar este movimento. No semanal, mudou nada, né? Olha aí. O ativo vem despencando, forma fundo, despenca mais um pouco, mas isso não quer dizer que ele vai morrer, tá? Tá aqui, temos um suporte, claro, tá? Essa é uma área, o fundo é sempre a faixa de stop. Se a gente traçar aqui também, a gente tem algo plausível. A gente tem um padrão aqui que vem desde lá de 2020, tá? Tem que avaliar, porque gemas de tão antigas pode ser que seja um pouco perigoso, mas eu acompanharia. Suporte que você vai ter que ficar de olho também, que agora vai servir como uma resistência,
Vamos puxar aqui. Esta aqui, tá? Então a gente tem alvos bem lá em cima, mas para quem está com um perfil bem agressivo, está buscando compras, você pode avaliar esta faixa aqui do neckline. GTI, mesma coisa. Só que GTI acho que está um pouquinho mais saudável. Se a gente traçar do fundo, porque eu não vou considerar isso aqui, tá? Eu não vou considerar. Porque foi um fundo ascendente muito brando. A gente está entrando aí numa faixa de buy zone de 0,19 até 0,16, o stop é 0,10. Ativo está em uma faixa também de suporte, resistência aqui, tá? A gente vai poder extrapolar um pouquinho. Suporte, resistência é uma área aqui que pode abrir oportunidades para quem tem um perfil agressivo, entende o projeto e quer surfar uma valorização em potencial. A gente vai enfrentar resistências aqui em 0,33, tá? Mas acima disso a gente vai buscar áreas bem mais elevadas. Então aqui, para quem tem um perfil agressivo, é olhar justamente para esta faixa de Fibonacci. Cadena, vamos ver, nem começou a corrigir, tá? Semanal, mensal não, semanal. A gente tem um pseudo suporte, eu não gosto muito de um desenho assim, mas é aceitável, não é do todo ruim. E a gente tem aqui, vamos até copiar e colar, a gente tem aqui mais uma área de suporte e resistência, tá? Então aqui a gente tem clarinho para nós suporte, resistência, acelerou, natural formar um fundo ascendente, Fibonacci, tá? Já está batendo 38,2, mas está formando aqui que pode ser uma bandeira de alta. Eu olharia, se eu quisesse realmente comprar, entre 38,2 e 618. Então 0,57, 0,52, 0,47. SPEC sofreu uma liquidação nessa semana que passou, teve uma recuperação e agora está numa briga ferrenha, tá? Eu não gosto muito desse tipo de gráfico. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que ele não vai se recuperar? Também não. Tá? Então, o que deve ser feito aqui é apenas acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento. Só que enquanto ele está neste fundo, depois de uma vela como essa, eu prefiro ficar um pouquinho mais afastado, porque a gente não pode considerar isso daqui, ó, como ombro, cabeça, ombro. Se a gente não tivesse visto todo esse movimento, poderia até avaliar. Mas agora o que eu gostaria de ver é um topo e um fundo ascendente. Para aí sim a gente ver que existe um cenário de reversão. Então eu aguardaria, tá? Eu aguardaria. Ah, não quero aguardar, o melhor momento para comprar é esse e tudo mais. Maravilha. É aqui, o stop aqui. Não tem o que fazer. Tá? Não tem conversa. É comprar nessa área de suporte próximo de 1,16 e o stop vai ter que ficar abaixo de 0,70. Tá? Não tem conversa. Orai. Tá muito parecido, né? A gente está vendo que vários ativos estão com um padrão parecido. Aqui nós tivemos um baita de um rompimento, tá? Poderia ajustar um pouquinho. Tivemos um rompimento, foi lá para baixo, segurou num suporte intermediário, não precisou cair até o suporte inferior, acelerou, não tem o que fazer aqui para quem quer comprar, é olhar para Fibonacci. Nem chegou na faixa de 0,38. Então, Orai está entre 0,38, 3,16, 2,88 e 2,61 como faixas de buy zone para quem estiver interessado no projeto, eu devo lembrá-lo. Duel, mesma coisa, caiu bastante, tem um suporte aqui, vamos puxar o suporte, tem um suporte, venha suporte. Suporte aqui, tá? A gente teve uma briga nesta faixa. Se eu puxar aqui no gráfico diário, foi, voltou, tá um pouco ruim esse gráfico. Tá um pouco não, tá bem feio esse gráfico neste momento.
a gente teve uma aceleração fundo ascendente, tá? Então a gente foi fundo ascendente 618, bateu perfeitamente, atingiu um topo, está corrigindo. Isso aqui não é tão interessante, então a gente tem que aguardar ou o rompimento desta área ou a perda desse suporte. Eu aguardaria agora para avaliar compras, não tem nem o que conversar. Eu aguardaria o rompimento de 0.0018. Ah, mas está em 50% acima. Não importa. É um movimento que, na teoria, para as gemas é tranquilo e seria importante de ser aproveitado, tá? Então eu aguardaria este cenário, porque aqui está um pouquinho sujo o gráfico. Sobe, desce. É melhor a gente ter um gráfico mais clean. Kaito, não tem o que fazer. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta com uma alta de 170%. Eu não vejo... Deixa eu ver aqui. Por isso. Eu não vejo oportunidade aqui, tá? Gráfico de 3 dias está chegando em sobrecompra. Gráfico diário provavelmente está em sobrecompra. A gente não teve correções claras. Eu jogo no semanal, fica até mais fácil. Só subiu. Não tem nem o que fazer aqui. Eu traço do fundo ao topo. Vou olhar para 1,56, 1,22. A gente está em 2 dólares. Então, não tenho o que conversar aqui. Tá? Eu não vejo oportunidades. E BDC, Billion Dollar Cat. Foi lá para cima, morreu, caiu 99,9%, será? Vamos ver quanto caiu. 97%. Acredito que seja uma meme coin. Se recuperou, eu odeio esse tipo de gráfico, porque ele não rompe topo. Você está vendo aqui, ó, ele está formando fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, mas a gente não tem o rompimento confirmado. Vamos colocar isso aqui? Não tem um rompimento confirmado, ou seja, o que é necessário? Romper o topo anterior e aí sim fundo ascendente, porque aí a gente vence este ponto. Então eu quero ver este cara vencer 0.024, 0.025, estica, forma a base de preço e aí sim abre oportunidades. Aqui, perigoso, tá? Porque se perder essa linha de tendência de alta, pode ser que ele corrija mais. Então, para um perfil agressivo ainda, é isso aqui. Beleza? Gostou? Gemas? Coloca mais gemas aí que a gente vai analisar. Geminhas super agressivas e perigosas. Eu sei que você gosta. Coloca as gemas e coloca os alfas também, porque a gente vai analisar agora diariamente. Fico aguardando o seu comentário. Se você quer investir em mais conhecimento, parece que eu estou vendendo um secador de cabelo. Não para mim, porque eu não tenho cabelo, mas brincadeiras à parte, se você quer investir em conhecimento, seriedade, com seriedade, base sólida, entender quando é um momento que pode ser propício comprar, realizar, vender, pular fora do mercado. Se você quer ter acesso à minha carteira de investimentos, a todos os meus movimentos, você quer ter acesso às minhas operações nos mercados futuros, você quer ter aulas que te dão base, planos de ação, metodologias, estratégias, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. O seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados em que a gente entrega os nossos programas de conhecimento. Se você está buscando, de fato, evoluir nesse mercado, o Prêmio e Desafio podem ser para você. Para mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao clicar no primeiro link, vai abrir um chat do Telegram. Basta você enviar um oi neste chat, que é o nosso chat oficial, e o nosso time enviará todas as informações para você participar. Tudo que a gente entrega, valores e muito mais. Primeiro link da descrição, estamos aguardando a sua mensagem. Vamos acompanhar como o Bitcoin vai fechar o dia e como ele fechará a semana. Não esqueça que domingo, 21 horas horário de Brasília, a gente tem o fechamento da semana que será extremamente importante. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.